24 de agosto do ano 2000, o MIS tem a grata satisfação de entrevistar o Roberto Lima de Lara. Estão aqui conosco vários elementos que fazem parte de colaboradores do museu e da mídia de Itapetininga em geral. Entre eles, professor Jacob Azarian, Alberto Isaac, Carlos José de Oliveira, Hélio Rubens, Ivan Barsante e Silas Guerin Cardoso. Esses são os entrevistadores da noite, nesse bate-papo com o nosso querido amigo Roberto Lima de Lara. Eu gostaria de fazer constar que o Museu da Imagem e do Som de Itapetininga tem apoio da 3M do Brasil e da Comarc Comunicação e Marketing. E não poderia deixar de citar a grande colaboração especial do Fábio Miranda. Tenho alguns dados para falar sobre o nosso entrevistado, que considero importante citar. Roberto Lima de Lara nasceu em 1º de outubro de 1936, aqui em Itapetininga. Desde garoto estudou no tradicional grupo escolar Peixoto Gomide, onde ficou durante todo o primário até o 2º grau. Devido aos irmãos já participarem do Grêmio Estudantil Fernando Prestes, sua atividade escolar o empurrou ainda mais para a participação no Grêmio. Ali teve intensa atividade, tendo inclusive disputado as famosas Olimpíadas jogando xadrez. Ele fala: minhas atividades no Grêmio foram muito importantes na minha formação cultural e política. Mesmo quando pequeno, assisti às importantes manifestações pelo petróleo. O petróleo é nosso. Apenas se ausentou de Itapetininga para estudar. Cursou a Faculdade de Odontologia da PUC de Campinas. Concluiu em 1960. Na faculdade, participou do Centro Acadêmico e do jornal estudantil O Ciso. Também atuou na JUC, Juventude Universitária Cristã, época de democracia, liberdade, JK. No mesmo ano que se formou, 1960, instalou seu consultório em Itapetininga e participou da formação da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, atual APCD. Pelos idos de 68, formou o Centro Cultural e Científico em parceria com os amigos Genefredo e Mauro Leonel. A riqueza cultural e discussões geradas pelo Centro Cultural duraram cerca de 3 anos devido a algumas pressões. Durante todo o mandato do prefeito Walter Cury, foi assessor de cultura. Não havia o cargo de secretário. Prosseguiu durante os primeiros anos da administração Fernando Rosa, ainda no tempo em que era um trabalho de relevantes serviços prestados à comunidade sem nenhuma remuneração. Em 1986, novamente em Campinas, durante um ano, especializou-se em saúde pública, período que fechou o consultório. Foi diretor do ERSA em 1993, durante o governo Fleury, em Itapetininga, até a transferência do ERSA local para Sorocaba. Depois, desanimado e desiludido pela não continuidade dos projetos,
dedicou-se à vigilância sanitária odontológica. Aposentou-se em 1998. Foi convidado para entrar na política pelo então partido de oposição, MDB, já não havia o partidão. Junto com o filósofo Jacob Azarian, fundou o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Também na companhia de Jacob Azarian, ajudou a criar a Casa da Cultura e seus memoráveis saraus culturais, aqueles que eram os verdadeiros. Tem boas recordações do período em que o pai esteve à frente da rádio, na fundação até 1945. Termina dizendo: depois da minha esposa, Dona Elza, o que mais gosto é de saúde pública. É um currículo muito bonito, invejável, e a gente sabe que tem isso tudo e mais alguma coisa de serviços prestados à nossa comunidade. Roberto, inicialmente, como é que foi a sua infância? Pois é, em primeiro lugar, eu queria dizer da minha alegria, a minha satisfação de ter a equipe do MIS aqui conosco, na minha casa, recebendo vocês, que são amigos de longa data e que a gente preza muito. Pois é, a minha infância, como eu relatei até, em poucas palavras, ela foi muito vivida, muito influenciada por pessoas mais velhas do que eu, entre familiares e amigos. A gente vivia uma época estudantil muito boa aqui em Itapetininga. E eu residia nessa casa, que a segunda casa que eu morava aqui na época da infância, era na Rua Milhões Soares, perto da primeira sede do Grêmio, que era na casa onde o Chico Vey morou, que é de propriedade do Chico Vey, Milhões Soares 400. E aquele local, a gente remonta muitas coisas que eu vivi ali. Eu assistia a reuniões, para vocês terem uma ideia, as reuniões da diretoria. Eu era pequeno, eu estava no grupo escolar ainda e assistia às reuniões que o Laudelino era presidente, o Martinho de Moraes Filho era presidente. Eu entrava porque o Laudelino e o Geraldo eram diretores do Grêmio, então eu participava também das reuniões que eram realizadas no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, eram realizadas essas reuniões. Participava e via tudo o que estava se passando no Grêmio. E a gente lembra muito o papel que o Grêmio teve naquela época, né? Para a juventude de Itapetininga e para a região. O Grêmio tinha um papel político na cidade, sem falar dos outros setores, mas o que eu classifico e sinto mais falta assim, da presença de um organismo estudantil hoje em dia que Itapetininga é isso, o papel político que o Grêmio representou naquela década, né? Nós tínhamos grandes estudantes que participavam do Grêmio, que eram grandes oradores, o Leonardo da Vice Milani, o Nelson Guarnieri de Lara, que era meu primo, e Gerson Bosco, e tantos outros, né, que em comícios e em movimentos da cidade, movimentos de caráter mais amplos, como foi o movimento pelo petróleo nosso e a criação da Petrobras, tiveram um papel importante. E eu vivi tudo isso. Eu lembro da passeata que saiu do Grêmio com faixa, solicitando, exigindo a criação da Petrobras, né? E tantos outros movimentos, movimento contra pela volta da democracia após a guerra, né? O termo da guerra também, o Grêmio teve um papel importante. E outro lado que eu tive também, que me influenciou muito, muito, foi a rádio. A rádio eu vivi intensamente também, aqueles primeiros anos de minha infância, quando papai foi chamado pelo Sr. Bartolomeu Rossi, que havia comprado a PR-19 de Sorocaba, e trouxe para cá todos os equipamentos e tal. E papai foi chamado para ser o diretor comercial, diretor de marketing e propaganda seria hoje, né? E ele ficou lá
durante até a época do término da guerra, papai ficou na rádio. E eu vivia porque em casa era o escritório da rádio. Então o Pedro José de Camargo, que era um professor muito inteligente, muito culto de português, ele tinha uma voz linda, ele falava na rádio, tinha uma programação muito bonita, e ele era poeta também. O Pedro escrevia crônicas, ele escrevia as crônicas dele, as poesias dele, no escritório que era lá em casa. Ele estava batendo a máquina, eu estava por trás dele, vendo ele bater aquelas crônicas que eram muito lindas, o Everaldo Miller, todo aquele pessoal, o Ibrahim José, todo esse pessoal frequentava. E eu frequentava muito a rádio, eu não saía da rádio. Eu acho que para a minha formação da infância, isso aí foi muito importante, porque foi uma fase que o Brasil estava tendo mudanças, né? Com a entrada do Brasil na guerra, depois foi exigida a volta da democracia e tal, e em 45, tudo isso para mim foi uma formação política e cívica muito importante que eu tive na minha vida. Muito bom. Carlos José. Nós temos muitas atividades conjuntas com o Roberto Lima de Lara, quando em atividade na prefeitura, na área cultural, no tempo de Walter Cury, e muitos eventos culturais, quantos e quantos, muitos vividos. E na área profissional, básica, da odontologia, quero ensinar-lhes também pergunta, eu sou grato, porque por 2 ocasiões em Campinas, eu participei de festas de vocês, porque Itapetininga tinha uma colônia em Campinas expressiva na área da Faculdade de Odontologia. Eu fui homenageado pela diretora acadêmica da faculdade, até agora tem em casa guardada a flâmula, um diploma também que suspenderam através de iniciativa sua e de seus colegas que lá estudavam. E não esquecia nunca do baile do Avental, no Regatas, grandes bailes. Né? E por isso, Roberto, aquela atividade profissional no mundo da odontologia e o nascimento da PCD, né? Um colega saudoso, a partir do seu Vilaça e outros mais, e vários que estão aqui, inclusive o Roberto Soares Umbria, e tantos colegas da sua profissão. Então, a PCD é importante, hoje uma regional expressiva, e diga alguma coisa daquele pontapé inicial na área da formação da PCD, porque foi um fato histórico como uma entidade classista, que hoje tem um patrimônio respeitável. E a odontologia Itapetininga hoje cresceu bastante, em qualidade e quantidade. Diga um pouquinho do nascimento da PCD. Pois é, Carlinhos, você viveu muito a criação da nossa associação, participou bastante. Eu tenho até hoje recortes da Tribuna Popular, com manifestações suas de apoio, incentivo à criação da entidade. Mas quando eu já estava no último ano do curso, em Campinas, eu já comecei a notar que faltava alguma coisa em Itapetininga que unisse os colegas. A gente frequentava os consultórios dos colegas, aí mais velhos e tudo, e alguns mais novos, né, de uma outra geração intermediária nossa. E quando nós formamos, viemos para cá, eu, meu irmão, que tinha estudado na Federal de Curitiba, e o Ali Trench, filho do seu Eli Trench, do saudoso Eli Trench. O Ali veio de Ponta Grossa. Então, com os colegas que tinham aqui, nós formamos um grupo de 15 cirurgiões dentistas. Vocês imaginem, 15. Eram 12, né? Cirurgiões dentistas, uma parte mais velha que já estava quase que deixando o consultório, o Mauro Levi, tinha meu sogro, né? O Durval Gentelar, e o seu Eli Trench e tal, o Zé Magno Vieira, né? O pai do nosso amigo Ivan aqui, né? E, enfim, o seu João Prado Silveira. Era um grupo que estava meio desanimado com a profissão. Então eu conversei com o meu irmão, conversei com o Ali, procurei o Amilcar Rubio também, e falei, vamos fazer uma frente para fundar uma associação. E percorremos os consultórios de todos, fizemos uma visita, colocamos o plano para eles, né, de fundar a associação, e quais seriam os objetivos. E realmente foi um sucesso. No dia 21 de abril de 1960, uma das salas do Clube Recreativo, que era presidida pelo nosso saudoso Eurico Pérez Martins, né, que tanto fez também para Itapetininga, ele apoiava todas as iniciativas
todas as iniciativas que tinham na cidade, por bem da comunidade, o senhor Lico apoiava, abria as portas. E ele abriu lá as portas, nós fundamos lá numa tarde, dia 21 de abril, que coincidia. Esse dia foi escolhido porque coincidia, primeiro que o dia do Tiradentes, né? Que é o patrono dos dentistas. Segundo, com a fundação de Brasília, que foi fundada em 21 de abril de 1960. Então era uma data assim, muito boa para a gente lançar a semente da associação. E foi um sucesso. E por aclamação nós escolhemos o Dr. Floriano Peixoto Vilaço, que era um colega que já estava aposentado, mas que era muito respeitado, uma pessoa muito culta, uma pessoa que tinha dado aula na Faculdade de Odontologia, militou também na profissão aqui, e foi presidente do Sindicato Rural, né? Ele teve um passado, foi prefeito de Boituva, uma pessoa magnífica, com larga experiência, para assumir a associação durante um ano, até a gente providenciar os estatutos e convocar uma assembleia para eleger a primeira diretoria. E assim foi feito. Depois de um ano nós elegemos a primeira diretoria, com voto secreto e tal, e foi o meu mano, Zé Geraldo, que assumiu essa presidência. Até na época ele falou, não, tem que ser você, Roberto, você está com mais entusiasmo que eu e tal. Eu falei, não, você é o mais velho que eu, vai você. E no fim foi o Geraldo mesmo, com muita satisfação minha. E a associação aí está, Carlinhos, e o Roberto também bem sabe, que foi presidente por duas vezes da associação, três vezes, e está sólida, com uma sede própria, com uma escola de aperfeiçoamento profissional, e veio para ficar mesmo. Professor Jacó Mazaré. Isso aqui me ajuda muito. Nós nos conhecemos uns 3 anos ou mais, e sempre discutimos atividades culturais. A gente ia lá conversar com você, então o papo participava com a gente. Qual era a sua opinião, digamos assim, motivos de atraso das atividades culturais? Porque nesses últimos 10 anos, mais 15, digamos, os presentes aqui estamos. Fundou-se a Jore, que deu início, um pontapé inicial, digamos assim, a atividades culturais. Hoje aqui estão presentes, por exemplo, a nata da intelectual Tartaninha. Na minha opinião, acho que podemos fazer muito por Itapetininga no plano cultural, porque nós temos condições materiais para isso. Gostaria de saber de você, que é um camarada nosso, companheiro, idealista, qual é a sua opinião, as perspectivas culturais para Itapetininga nos próximos anos? Pois é, Jacó, em primeiro lugar, eu fico muito contente de ter você aqui junto comigo hoje. Viu? Você, eu tenho no coração uma amizade que eu já sabia do Jacó, já conhecia o Jacó pelos meus tios. E quando o Jacó já era deputado na União Soviética, eu tinha um tio que era do sindicato dos bancários, Milton de Toledo Lar, esse irmão do meu pai. E o tio Milton foi, antes, na época, antes um pouco da Revolução, da golpe de Estado, em 64, ele foi convidado com um grupo de sindicalistas para visitar a União Soviética. E ele foi e esteve com o Jacó lá. O Jacó tem foto até com o tio lá, Jorge Amado, o tio também, aquela ocasião que reuniu um grande grupo. E quando o tio Milton voltou da Rússia, da União Soviética, teve na Armênia também, ele trouxe inclusive discos, cartas e uns presentes que os familiares do Carnegie, o Jacó mesmo mandou o seu Carnegie, e o Carnegie ofereceu um jantar para o meu tio lá em São Paulo, na mansão dele lá, né, Jacó? E o tio Milton participou do jantar, levou os mimos que o Jacó tinha mandado para os parentes. Então,
Desde essa época eu já conhecia você já. Depois quando você veio para cá, para o Brasil, né? Em 64, foi isso? 65, 64? 64, eu passando pelo Largo da Matriz, eu vi você descendo as escadas da Igreja Matriz. Você tinha ido visitar lá. Eu parei o carro, a Elza, estavam lá com o senhor de nascimento, e fui cumprimentá-lo, porque reconheci você e desde lá nunca mais nós deixamos de ter amizade e ter contato, né? Mas essa pergunta que você me fez realmente é uma preocupação ainda hoje. Ontem eu estava falando com uma pessoa que infelizmente ainda não tem um projeto cultural. Não tem um projeto cultural. Essas últimas administrações, que tem uma secretaria constituída, né, com um secretário ganhando uma equipe de funcionários à sua disposição, com vários departamentos funcionando, não é capaz, por um motivo ou por outro, de criar um projeto cultural para Itapetininga. Eu acho que começa aí, dos poderes oficiais, porque as entidades fizeram a parte dela. Eu acho que é o AJORE, a Casa da Cultura, o Centro Cultural e Científico que nós criamos com o Ginifredo, com o Maurinho Leonel na década de 60, né? Tudo isso foi muito bom, mas chega uma hora que cansa, chega uma hora que a gente você não tem pique mais, porque você não pode estar deixando seus interesses particulares para ficar só se dedicando à cultura. Eu acho que tem que ter um apoio, isso sim, dos poderes públicos. Até pode ter uma entidade, que é dever, às vezes, de um clube, uma entidade aí e tal, ter um cultural, tal, uma associação, ter um papel cultural. Mas ela não é responsável pela comunidade de Itapetininga e da região de Itapetininga, né? Eu acho que, em primeiro lugar, falta isso. Porque a partir do momento que um poder público tem um projeto cultural, ela pode chamar as entidades, a AJORE, a Casa da Cultura, a Associação dos Dentistas, os clubes, Recreativo, Venâncio, tal, enfim, todas as entidades, e ver o que fazer uma coalizão aí, fazer um esforço conjugado para que Itapetininga possa ter uma coisa duradoura e realmente que venha de interesse à comunidade. Agora, eu fui assessor de cultura, né, tudo, vocês acompanharam, o Carlinhos acompanhou de perto, o Alberto, foram até companheiros meus, mas fizeram até bastante coisa. Mas hoje, naquelas condições, a gente não faria mais. Não faria, porque o momento era diferente, a cidade era menor, né? A população menor, tudo. Eu sinto que Itapetininga está abandonada na parte cultural. A AJORE, por vários motivos, também está meio parada, né? Aqueles saraus que foram feitos naquela ocasião foram lindos, maravilhosos, mas parece que mudou um pouquinho, né, o tipo de mecanismo. Eu sou a favor de que se leve a cultura ao povo, tal, mas tem que ser uma coisa bem trabalhada, bem... Eu acho que a cultura tem que ir para as vilas, tem que ir para as praças, tem que sair dos lugares mais fechados, tem que levar a banda lá para a vila não sei das quantas, tem que fazer o balé se apresentar lá para a Vila Rio Branco, sabe? Tem barracão, tem ginásio de esportes, tem igreja, tem isso, que aquilo. Mas tem que partir, eu acho que tem que partir, Hélio, tem que partir de um órgão primeiro público para poder depois aglutinar as outras forças da cidade. Ivan Barcelo. Roberto, em 59, se não me engano, em janeiro, eu assisti uma peça no Venezuela chamada Ilusões do Black Tie, que foi trazida por você, que eu lembro, no Teatro Amador de Sorocaba. Isso. Havia então uma representatividade universitária na cidade, na medida que você representava uma associação, eu não lembro o nome. Isso. Havia uma efervescência cultural entre os universitários, porque era uma peça revolucionária. Um ano antes tinha sido estreada em São Paulo, praticamente mostra, ela deixa de lado todo o estilo europeu de representar e mostra o homem brasileiro no palco, e levaram no Venezuela. Foi, né? Foi uma guerra. Só por ser levado no Venezuela. Havia essa efervescência cultural ao lado de outros lazeres, dessa juventude universitária? Havia, Como Itapetininga não tinha faculdade naquela época, né? Não tinha nenhuma escola de nível superior, então nós que estudávamos tínhamos privilégio, porque realmente sair da cidade, a gente estudar fora é um privilégio, né? Para a gente, com sacrifícios dos pais, dos familiares e tal. Então, a gente
grande parte dos estudantes, né, Carlinhos? Uma boa parte estudava em Curitiba, não sei se pela facilidade do acesso, sei lá, porque Sorocaba não tinha quase nada também e tal, tem alguma coisa que estava começando lá, Campinas, né? Então, nós criamos uma associação universitária de Itapetininga, né? Tem até uma foto, eu preciso passar para o MIS depois. E nessa associação nós fazíamos bastante coisa. A gente reunia, batia papo, discutia política, discutia bobagem, falava, tomava chopes lá no Sacizinho, comia churrasco e tal, fazia aquelas reuniões, geralmente nas férias, né, na época de julho e no fim do ano, 2 vezes por ano, a gente se reunia. E nessa ocasião teve a oportunidade, eu sugeri para o pessoal tal, eu não me lembro se o Ledivar estava também na associação, não me lembro quem estava na presidência. E o nosso grupo topou, né? Topou e trouxemos, e foi como você falou, foi uma evolução naquela época, porque realmente o clube era fechado, né? O Venâncio sempre foi fechado. Foi muito bom, sim. Foi muito bacana. Alberto Isaac. Você se reportou a sua infância e as influências que sofreu. Eu apenas queria saber o seguinte, como é que era a sua infância nesse aspecto de molecagem, vamos dizer assim, em dentro de Itapetininga, e como você via Itapetininga naquela época? Eu brinco com elas, às vezes não falo tanto lá para minha mãe, mas acho que para o meu irmão Geraldo já falei também, e para os meus filhos também eu falei, para os netos também. Eu fui um menino que não teve muita infância. Não sou Fungêncio, mas não sou Roberto, mas não tive muita infância, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu não sabia andar de bicicleta, eu não sabia nadar, eu não sabia pular cela, eu não sabia jogar ping-pong, sabe? Depois eu falei. E digo mais, eu não sabia nem jogar bolinha de gude, Carlinhos. Eu não sabia nem jogar bolinha de gude, porque justamente por causa disso, por causa da influência dos meus irmãos que eram maiores, sabe? Eu já nasci num ambiente que estava já... E eu fui mamãe teve 2 filhos, né? O Geraldo criou um sobrinho, que era o Laudelino, que para nós era irmão também. Então, com isso, a gente eu convivia com eles, a coisa do Grêmio, a coisa da rádio, sabe? Todos esses aspectos. Quando eu me dei por mim, eu já estava no ginásio. Depois daquelas brincadeiras todas da idade do ginásio. Mas, quer dizer, uma infância, não, eu não tinha. E eu fico meio frustrado. Eu fui aprendendo a nadar um pouquinho, que o Laudelino me levava para o Geraldo lá no... No Carrito não, na Cachoeirinha, no coisa do italiano lá, quando o Newton Reis tinha, o pai do Newton, o Chiquinho Reis lá, que era do seu... Tinha também uma cachoeirinha, né? Não lembro do nome. Eu sei que eles me jogavam, então eu aprendi a nadar um pouco. Ping-pong, o famoso ping-pong daquela época, eu nunca aprendi direito. E o xadrez eu aprendi porque eu me interessei já. Quando eu estava no ginásio, eu acompanhava os moços do científico, porque o Geraldo já estava no científico. Então eu ia com o Ibrahim, José Ibrahim, com os irmãos Fogaça, ia no Venâncio, aprendia xadrez, já ficava com eles, porque eu aprendi a jogar xadrez lá, frequentando o Venâncio. Agora, a segunda questão que você me colocou... Como via Itapetininga? Pois é, eu vi uma Itapetininga alegre, todo mundo conhecia, a gente conhecia todo mundo, né? Saía na rua, você cumprimentava todo mundo, e a gente morava naquele quadrilátero ali da papai, que eu me lembro, o papai ficou desempregado uma vez, nós moramos numa casa pegada, que era da minha avó, pegada à maçonaria, onde hoje é o prédio do Froial, do Dr. Froial. Ali eu tive uma infância que era um quintal enorme, que dava até a Venâncio Soares, né? Carlinhos lembra disso, o Roberto também lembra. E depois disso, o Roberto também lembra. Depois disso, nós mudamos uma casa pegada ao seu Chico Tambelli, que foi onde foi instalada o escritório da PRD9. Depois dali, nós fomos para a casa Venâncio Soares, esquina do José Bonifácio, né? E depois dessa casa, o pai construiu a casa dele na Venâncio Soares, onde minha mãe reside até hoje, perto do Paulinho ali e tal, que a família construiu, né? Então, até eu brinco com o Roberto, quando eu converso com ele, que nós vivíamos um ambiente de cinema, né, Alberto? Morava no quadrilátero de cinema, né, Carlinhos? Você também, né? É o Cine Ideal, o Cine São José, depois mudou para o Cine São Pedro, né?
E a gente também, o cinema, tanto é que eu gosto muito do cinema. O cinema porque a gente viveu muito essa época, né? É isso aí. Hélio Rubens. Nós já falamos bastante do Roberto Lara, homem de cultura, que teve realmente uma atividade muito grande em Itapetininga. Foi realmente um agitador cultural, ainda é, né? Uma das expressões culturais de Itapetininga. E falando também um pouco, depois nós podemos até voltar a falar, acho que é importante, do cidadão Roberto Lara, consciente, com atividade política, não negando nunca a sua participação no processo de redemocratização do país. Primeiro, logo depois da guerra, como você falou, e depois, em 64, com o golpe de Estado, em 64. Mas não falamos muito do Roberto Lara, aquele que gosta, depois da mulher, da saúde pública. Então eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho maravilhoso que você fez no ERSA, do trabalho excepcional do ponto de vista profissional que você fez enquanto dentista, enfim, da sua atividade nessa área de saúde pública. Comecei minha carreira assim no serviço público, né, como dentista, no extinto Instituto Penal Agrícola, junto com o Alberto lá e o Jorge, tudo, né? E era eu e o Dr. João Batista, João Batata, o médico. Tinha saído o Dr. Floriano Vilaço, que era dentista, e saiu o Dr. Gama, que era médico. Então entrou eu e o João Batista. E depois de lá, foi uma época interessante, porque lá nós tivemos até 64, né, Alberto? Até a época da Revolução. E a gente trabalhava até com um certo amor ao trabalho, o ambiente era bom, todo mundo até perguntava, você tem coragem de trabalhar no presídio? Tenho, porque os presos eram bem acomodados, né? Eram presos já... Não eram violentos e tudo, mas quando mudou, eles foram embora por pressão política, né? Tiraram o presídio, que veio o Instituto de Menores. Instituto de Menores. Infelizmente, o Instituto de Menores é a coisa... Eu, pessoalmente, senti muita diferença, né? E não aceitava. Antes da FEBEM. Era Instituto de Menores. Depois passou para a FEBEM, né? Eu me revoltava. Tinha dia que eu chegava do trabalho, que eu trabalhava de manhã, chegava em casa, 12:30 e tal, a Elza punha a mesa para mim almoçar, comida e tal. Eu não almoçava direito. O que é? O que tem? O que acontece? Tal. No fim eu nem contava, porque eu já vinha de lá carregando problemas. Não problemas para mim, absolutos, os meninos sempre me respeitaram, tal. Mas o problema que eu via com os meninos lá, a gente não aceitava muito aquela administração que se fazia em torno dos menores. Para começar, o diretor era um coronel informado da PM. E lá eles tinham PMs, né? Vários PMs. E os remanescentes do Instituto de Penal estavam trabalhando, ficaram trabalhando lá, só aquele que não quis ficar saiu. Então aí foi meu começo. Então eu não aguentei, chegou uma hora que eu não estava aguentando. Fui ficando com uma neurose de ambiente de trabalho, que eu peguei e falei, eu saio, eu peço admissão, né, eu vou para outro local. Tirei licença 2 anos sem vencimentos, que eu tinha direito. E depois, quando eu retornei, tinha um outro colega trabalhando lá com um contrato da FEBEM, que já era FEBEM, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. E eu, como estava descontente do serviço, né, e como funcionário público, falei, não, eu vou sair, né? Saí e fui transferido para a saúde, tinha uma vaga no centro. E daí lá começou a minha carreira de me apaixonando ano a ano pela saúde pública, e trabalhava no consultório lá. Até quando foi no governo Montoro, foram criados os ERSAs, o Descentralização de Saúde, que foi uma coisa extraordinária, né? Foi uma coisa extraordinária. Foi designado o Dr. Antônio Monteiro, muito competente para assumir a direção, e eu fui chamado para ser um dos 3 assistentes dele. Eu, o Dr. Itamar e a Luísa Barbosa. Ficamos como assistente dele. E quando chegou na época do governo no Fleury, o Dr. Monteiro já estava cansado, não queria mais, saiu, e eu fui indicado para ser diretor do ERSA.
Mas a minha paixão começou aí nessa época, em 85, justamente no governo Montoro. Eu falei, eu vou fazer saúde pública na Unicamp. Tinha uma seleção, um exame de seleção, tudo fiz. Mas apaixonei, sacrifiquei consultório, fiquei trabalhando só praticamente 2 dias no consultório, ficava em Campinas de segunda a quarta, e fiz 1 ano e pouco de saúde pública, com sacrifício profissional, com sacrifício familiar, né, financeiro inclusive. Tinha uma bolsa lá, a Unicamp dava uma bolsazinha para pequenas despesas e tal. E voltei de lá, já, quando voltei eu fui convidado para ser assistente do Monteiro, né? Já estava praticamente como assistente, mas daí me efetivou como assistente. E depois eu assumi com muito entusiasmo, o Hélio também acompanhou bastante isso, a direção do ERSA, né? Você na época estava no ERSA e tal, e fiquei apaixonado pela saúde pública, a ponto de fechar o consultório, como o Roberto falou, em 86. Hoje, fazendo uma revisão de vida, eu não que me arrependa de ter entrado de corpo e alma assim, na saúde pública, mas eu deveria ter mantido o consultório pelo menos umas 2 horas que fosse por dia, né? Seria o ideal, 2, 3 horas talvez, mas não. Eu achava que não dava para estar com o pé em 2 caminhos, ou fazer direito no trabalho na saúde pública, ou fazer direito no consultório. E eu acabei fechando em 86, me dedicando mesmo, muito mesmo à saúde pública, fazendo cursos, todo o curso que tinha, participando de planejamentos e tudo e tal. E foi aí que veio, né, a notícia da extinção dos ERSAs, no primeiro ano do governo do Mário Covas. Coisa que a gente não esperava até tal, que eu ainda faço uma crítica, uma análise crítica a essa postura da administração Covas, que foi a descentralizar. Eu acho que cortar despesas nem sempre é centralizar também. O que aconteceu? Todos vocês sabem, o Silas batalhou, Carlinhos, todo mundo aí, os amigos da imprensa, todo mundo, para que Itapetininga ficasse com o ERSA, né? E continuasse descentralizada a saúde. Mas não, voltou o que era anos e anos atrás, que nós, subjugados à administração de Sorocaba, pela importância política, pelos seus representantes políticos, pelos seus homens que tinham influência no governo e tal, e Itapetininga, diga-se de passagem, esses anos, eu estou fazendo um comentário na área de saúde, que eu conheço bem, ficou relegada a um segundo, terceiro plano. Porque todas as decisões da DIR de Sorocaba, que agora é a DIR, que compete a DIR em relação a Itapetininga, parece que são podados, parece que são... Nós temos equipamentos que eu trouxe de Santos, um mamógrafo, que até hoje me dói no coração lembrar, que Itapetininga não tem mamógrafo nenhum aqui. Trouxemos um mamógrafo do Hospital Guilherme Álvaro de Santos, que faltava só trocar a ampola. Foi feito um orçamento naquela época, Carlinhos, ficava em coisa de 12 mil, naquela época, cruzeiros, acho que, né? 12 mil cruzeiros. Depois mudou tal, mais ou menos por aí, 12, vamos dizer que fosse 15 mil reais tal. E entrou o diretor na DIR e tal, se interessou, disse que ia comprar, depois tal, não comprou, depois saiu aquele diretor, entrou, que está até hoje, veio falar comigo, já nem existia mais ERSA. Eu falei, bom, foi feito orçamento, deve ter cópia. Não tem, faz de novo, mas não compete mais a nós, que eu não sou nem nada mais. Não, mas daí falei com uma ex-funcionária lá do setor meu, ela lembrou, fez um novo orçamento, foi mandado. Até hoje, infelizmente, Itapetininga não tem um mamógrafo público, né? E outras coisas mais, projetos nossos que foram do ERSA, que foram engavetados. Eu estou usando uma palavra forte, engavetados, mas essa é a verdade. Nós tínhamos tido contato através de um funcionário nosso que trabalhava na educador de saúde pública, que trabalhava na Rancenias, Benjamin, educador de saúde pública. Benjamin participou de uma reunião em São Paulo, e nessa reunião do representante de todo o estado, uma ONG se pronunciou lá, uma ONG da Suíça, que queria que fizesse um projeto para um centro de reabilitação. Eles iam instalar um centro de reabilitação em várias cidades do interior, polos de região, para reabilitar não só o ranceniano,
mas também uma reabilitação até serviria para outros tipos de problemas de reabilitação, de cooperação para a volta ao trabalho e tal. Foi feito um trabalho aqui em Itapetininga, trouxemos um arquiteto de São Paulo, da Secretaria de Saúde, foi feito um trabalho com a doutora Vera Fontes, equipe, o Brigante, o doutor Brigante, um projeto muito bom, que foi apresentado em São Paulo a posteriori, e obteve a 3ª classificação lá. O primeiro lugar nós perdemos para Rio Claro, e segundo lugar, não me lembro se foi Ribeirão Preto, tal. Itapetininga pegou o 3º lugar. E essa ONG já ia mandar para Rio Claro o primeiro recurso para a construção de um início da educação. Depois tem que entrar um recurso do governo, o município também tinha que ajudar, mas em matéria de profissionais nós já tínhamos bastante profissionais nessa área. Nós tínhamos um centro de fisioterapia que foi criado na gestão do Dr. Monteiro. Nós íamos transformar esse centro de fisioterapia num centro de reabilitação. Espaço físico nós tínhamos ali, terreno do lado para construir. Ia ser um prédio com todos os quesitos técnicos simples, não de luxo, mas com todos os quesitos técnicos, salas, equipamentos e tal. O recurso que o governo ia dar para nós de equipamento seria mínimo, porque nós já tínhamos bastante. Pessoal, a gente ia unir com a prefeitura. Esse projeto ficou engavetado. Nós temos fotos, a doutora Vera deve ter fotos e tal. Tinha um projeto de saúde bucal que o colega Janai Roberto sabe, de um centro de saúde bucal também em Itapetininga. Foi construído, foi transformado, era um centro de treinamento e formação de pessoal auxiliar para a saúde bucal. Referência. Nem Sorocaba tinha. Nós também entramos com o projeto, fizemos isso, eu participei ativamente, porque era a minha área, né? Fizemos o projeto e pegamos o primeiro lugar. Chegou a ser instalado. Chegou a ser construído fisicamente, equipado fisicamente, mas não foi criado depois. E esse projeto aí pegou o primeiro lugar. Santos levou um projeto lá, Sorocaba nem se incomodou de levar. Não sei quem. Santos pensou que era um centro de especialidades. Levou um projeto de centro de especialidades. Não era isso. A ideia do governo era formar pessoal auxiliar, porque de dentista nós estamos bastante dentistas formados em várias faculdades, cacinho de faculdade. O que nós precisamos é de pessoal técnico, auxiliar, para poder popularizar a odontologia em nível de SUS, para poder, o trabalho que o dentista faz sozinho é um, o que ele faz com uma equipe de saúde bucal, né, Roberto? É 3, 4, 5 vezes mais. O trabalho rende muito mais. Então nós fizemos o consultório de acordo com uma ergometria tudo certa, tudo direitinho, construímos, gastamos investimento, investimos lá, equipamentos, tudo, tá? Quando chegou na hora H, transformou tudo, ficou na mão de Sorocaba. Hoje Sorocaba disse que o consultório lá é para atender paciente, fazer de tudo lá. Quer dizer, era um projeto que para atender o público, nós temos o centro de saúde, com as equipes de dentistas, que são muito boas, o centro de saúde está muito bem aparelhado, tem que passagem na área odontológica, e faz um papel que nós chamamos primário, que é o atendimento primário à população. Né? E já está caminhando para o secundário. Também fazem canal, fazem outras coisas, né? Radiografias e tal. Mas o papel daí, que era treinamento de pessoas, formação de pessoal, claro, atendendo o paciente, porque você não treina o pessoal se não tiver paciente, né, Roberto? Então ia atendendo o público também. Mas também foi podado, depois que eu deixei, que foi extinto o ERSA, tentei várias vezes, tentei contatos, fui em São Paulo, até realmente esfriar, e questionei em Sorocaba várias vezes. Agora, há uns 10 meses atrás, 8 meses, ainda a equipe residual que está nesse centro, que são 3 dentistas, me procuraram com um documento de Sorocaba, um fax, dizendo se eu podia mexer, se eu podia fazer alguma coisa, que eles mandaram ele fazer atendimento primário aí nesse centro. Não é para fazer atendimento primário. Atendimento primário a prefeitura faz e muito bem, diga-se de passagem. Então, tudo isso eu estou contando para vocês, que é um depoimento que vai ficar gravado para a história da Itapetininga. Esses e outros projetos que nós tínhamos aí, de outros companheiros, que foram frustrados, foram podados, né? E, sem dúvida alguma, ou por ciúmes de Sorocaba, ou, ou, eu não tenho medo de dizer isso, ou por, eu não sei, ou por negligência das autoridades de saúde que estão lá, tal, que não veem Itapetininga como um polo importante na saúde, né? E tá aí exemplo da Santa Casa, até, que
foi me questionado hoje sobre minha posição sobre a Santa Casa e tal. Mas, então eu saí da saúde, quando saí, eu entrei até num período de neurose. Aqueles que mais estavam próximos de mim sabem disso. Né? Porque eu saí mais, não pela perda do cargo, por isso que é temporário, cargos são temporários, não seria eu, seria outro companheiro, era uma equipe muito coesa, todos eles tecnicamente muito bons, mas o que me magoou mais, o que me deixou muito triste, foi que Itapetininga perdeu muito mesmo com a centralização de novo de saúde, e está perdendo, né? Continua perdendo. Mas, Roberto, só para complementar, apesar disso, o período que você esteve à frente do ERSA, o ERSA teve uma atividade notável. Sim. Se transformou, inclusive, num centro. Foi, você lembrou bem. Nós abrimos as portas. Quando eu entrei lá, eu chamei os colegas e falei, olha, eu vou... Não, o senhor está trabalhar com a porta aberta? Eu falei, não. Porta fechada? Eu falei, não. Pode deixar a porta aberta. Eu vou trabalhar com a porta aberta da minha sala, só quando tiver uma conversa particular com a pessoa, eu vou fechar, né? Em respeito à pessoa que está comigo. Mas, do contrário, a porta vai ser aberta para toda a comunidade. Tanto é que nós fundamos lá, você, o Roberto, a terceira idade, o grupo de terceira idade, né? Foi fundado lá dentro. O grupo de alimentação alternativa, Carlos Zé, que é da farinha multifarinha, né? Vitaminada, foi fundada no ERSA, é uma pastoral da criança, continua efervescendo. Eles fazem até hoje reunião lá na vigilância. Esse grupo tem uma sala para fazer reunião. Mas começou conosco, abrimos para essa oficina de música que hoje está instalada aí do Mário e da Isabel. No começo eles queriam lá, eu abri também o sábado para eles fazerem as apresentações lá. Enfim, e a gente... Debate, televisão lá do programa da Casa Adolescente, né? E a gente procurou democratizar a coisa e batalhar para que o ERSA tivesse um contato maior assim, com a população, né? Eu, quando podia, participava das reuniões de bairro, cheguei aí em 3 reuniões e tal. Mas eu acho que foi pouco tempo, tinha muito feito. Tem ainda. Silas, ainda dentro dessa linha, se já é notório o reconhecimento pelo seu trabalho na área acadêmica, na área cultural, a grande admiração que fica hoje em Itapetininga é pela sua coragem exatamente na área de saúde pública. Nós lembramos que o senhor foi um grande sonhador do SUS, o sonho de que cada brasileiro pudesse ter pelo menos um atendimento decente na área de saúde. Eu digo que o senhor foi uma pessoa corajosa porque, apesar da sua calma, o senhor tem aquela coragem interior de quem soube resistir aos interesses dominantes na época. E, com a franqueza que lhe é habitual, eu faço a seguinte pergunta. Nós vemos hoje o SUS sendo derrotado pelos interesses da medicina de grupo. Como o senhor vê a perspectiva? Nós iremos até a derrocada final ou há ainda uma perspectiva de reversão desse quadro? Eu sempre tenho um fio de esperança, mas eu acho que vai ser muito difícil recuperar aquilo que a gente tanto sonhou, né? Eu participei de inúmeras reuniões para a criação do SUS. Nossa Senhora, fui em inúmeras reuniões em vários locais. Puxa vida, debatei, participei com o sindicato da saúde, tudo. E quando foi aprovado, né, na última reforma constitucional, a criação do SUDES, né, depois do SUS, saúde é um direito de todos e dever do Estado, aquilo foi uma coisa de louco, né? Eu me iludi, achei que realmente ia ser um negócio, mas dentro de meus próprios companheiros tinha uns que falavam, não acredito nisso, não acredito porque saúde não pode ser assim, não pode, o governo não tem dinheiro para abrir para todo mundo e tal, isso que aquilo. Mas aí que tá, se não houvesse tanta falcatrua, tanto roubo, tanta bagunça que está existindo no país, já existia, né? Que agora está aparecendo, né? Eu acho que teria dinheiro para tudo isso, né? Construir, equipar hospitais e tudo. Mas houve agora um fio de esperança, Silas, que foi a aprovação por parte do Congresso, e acho que o presidente acho que já sancionou, que é um percentual que vai caber ao município para aplicar, aos estados e municípios para aplicar na saúde, como é o caso da educação. Eu não sei, eu não sei muito se era... A gente reivindicava na época 14%. Quanto será que é da educação? 25%? 25%, né? Então, parece que é em torno disso aí, 14%, 15%. Mas já é uma obrigatoriedade, né, Carlinhos, que vai fazer com que os estados e os municípios investam mais na saúde pública, né?
Você vê aqui, às vezes eu passo e fico horrorizado, elas ficam bravas, eu quero parar o carro, até questionar o pessoal que está ali. No NGA, que é um ambulatório de especialidades, onde o ERSA era em cima, né? Embaixo tinha o centro de saúde, o antigo centro de saúde, que agora é o NGA, ambulatório de especialidades, que é do Estado. E você vê as filas, o pessoal forma fila. Outro dia eu passei 7 horas da noite que eu fui na padaria, fui com o carro por lá, tinha uma senhora já ali, com cobertor, num dia de frio, cobertor já esperando, sabe? Uma abertura das 7 horas da manhã, 7h30, para poder marcar uma consulta. Quer dizer, o que é isso, meu Deus do céu, né? Até onde nós chegamos, né? Eu lembro quando eu estava no ERSA, eu mandei o próprio Benjamin, falei, Benjamin, eu dou de dia folga com você, mas de noite você vai ter uma incumbência. Você vai levar um papel e vai entrevistar o pessoal que vai estar na fila lá, naquele tempo era no INPS. Eu quero que você entreviste todo mundo, vai vários dias lá para ver o que está acontecendo. Ele trouxe um relatório, a gente mandou esse relatório para São Paulo, tentamos mexer nisso e tal. Naquele tempo era meio agregado ainda ao Ministério da Previdência, né? Depois desmembrou, ficou com o Ministério da Saúde, né? Que eu acho que foi muito bom. Até questionaram isso já uma vez comigo, não sei se foi o Silas, não, uma das vezes que perguntou se foi bom haver essa cisão, porque a saúde era ligada ao INPS, né, ao Ministério da Previdência. Então o pessoal falava, eu tenho INPS, tenho direito. Não, INPS é para aposentadoria, saúde é outra coisa. Então foi desmembrado, uma coisa que a gente reivindicava também, os sanitários reivindicavam, foi muito bom, só que esqueceram de colocar recursos para o Ministério da Saúde. Então o que aconteceu? O Serra é um cara bacana, lutador, eu admiro o Serra, porque não é do ramo dele, né? E ele é lutador, diga-se de passagem, é o melhor ministro que o Fernando Henrique tem, sabe? É o melhor ministro, se não o único que ele trabalha, que faz alguma coisa consciente e tal, isso que aquilo. Ele tenta fazer, ele brigou com a equipe econômica, ele sentiu na pele o que é não ter recursos para a saúde, né? Então, Silas, vamos esperar, eu acho que a partir do ano que vem vai vigorar já nos próximos orçamentos, né, esse percentual. Vamos ver. Agora, que o governo está passando cada vez mais, que a gente quer a municipalização mesmo, mas quer a municipalização da saúde, como da educação, que parece que vai indo até bem aqui em Itapetininga, mas desde que haja um repasse de recursos também do governo estadual, federal, né, os municípios, né, e o município faça um investimento grande aí. Doutor Roberto, ainda aproveitando a pergunta do companheiro Hélio nossa, apenas registrar o seu trabalho no programa do leite. Eu acredito que isso deve ficar registrado na história do Itapetininga. Foi interessante. Foi uma briga feia. Eles cortaram o leite, né, que era comprado dos produtores aí, rurais, os pequenos produtores, né? Foi uma luta. O Silas acompanhou. Eu fui umas 4 vezes em São Paulo para brigar para voltar o leite para as crianças desnutridas, né? Meu caro amigo Roberto, há pouco, durante a nossa conversa, estava dizendo que sobre atividades culturais no Estado, que hoje está aqui reunida a Financiadora Cultural de Itapetininga. Eu vou lançar uma ideia louca, mas espero que renda adeptos. Nós temos aqui, somos 9 pessoas, 8, 9. Em Itapetininga, que representam vários segmentos da sociedade. Você acha que eu estou dizendo isso porque você é um grande sonhador? Então, cada reunião, cada mês, cada trimestre, não importa, diferentes representantes da sociedade, independente de partido, porque a ideologia já está ultrapassada. Quem diz isso é um comunista. Parece estranho dizer que a ideologia está ultrapassada,
Eu sou comunista. Porque o comunismo pode ser tomado como ciência também, sem a luta partidária. Resumindo, você não acha bonito que houvesse uma reunião dessa, como de hoje, cada trimestre, cada mês, para tratar dos assuntos da sociedade hoje? Porque provou-se que, agitando, ela produz. Essa é a minha pergunta. Eu acho que toda iniciativa, né? Mesmo a gente pensa, às vezes, reunir um grupo de amigos para conversar, né? Para não jogar conversa fora, né? Mas sempre surge uma ideia nova, né? Nem que seja para você chegar numa entidade oficial ou num poder público e passar essa ideia, né? Hoje, eu acho que todos nós já fizemos isso. Eu acho que é interessante, sim, Japão. Eu acho que... Mas específico. Não digo a gente assumir, né? Uma postura de fazer as coisas, porque eu acho que no momento que vivemos está difícil você assumir as coisas e fazer assim, né? Mas você passar uma ideia, passar um projeto, né? Uma associação, um clube, um poder público, eu acho importante ir bater um papo e encaminhar, né? Roberto, me conte sobre o Roberto carnavalesco. Você tocou num ponto. Foi para completar que eu estava falando que eu não tive infância, né? Parece mentira. Mas vou contar um episódio interessante. Vocês acreditam que eu fui aprender a andar de bicicleta? Vocês mais jovens podem não acreditar. Quando eu ingressei no tiro de guerra. Sabe? A Elza andava de bicicleta muito bem, que morava uns 3 casas assim, na casa do pai dela, passava andando de bicicleta, eu invejava até ela andava, meu irmão andava, e eu não sei porquê, sabe, eu não tinha bicicleta em casa, papai não tinha. Então a Rainha do Sul, papai era sócio do meu tio Paulo, tinha uma bicicleta que era usada por um dos empregados lá. E quando eu entrei no tiro de guerra, forçosamente eu fui obrigado a andar de bicicleta, porque o tiro de guerra era lá na Aparecida. Naquele tempo, da avenida para lá não era calçado, tinha depois colocaram guia e tal, então não era calçado. Então o que aconteceu? O Ney Valho Alves, né, e o Hermenino Terra, companheiro de escola e tal, fizeram tudo. Me ensinaram aqui era mato, só me ensinaram aqui a andar de bicicleta. Mas você tocou no carnaval. No carnaval é uma das... Também eu gosto muito do carnaval. Recebemos vários prêmios, né? Desde a época de solteiro eu gostava de carnaval. Depois, quando eu casei também, né, eu gostava e fomos e tal. Agora a gente não tem ido porque a coisa mudou muito. Mas nós recebemos uns 10 aí prêmios. Umas 10 premiações. Você foi? Nesse último eu não fui. Eu fui no penúltimo, nós fomos. Nós recebemos, recebemos um cartão e temos as fotos e tudo e tal. E essa veia humorística, possivelmente do seu pai, uma pessoa. Essa veia humorística do Juquinha, né, e do meu avô, Nilquim, falecido avô Nilquim, pai de papai também, né, que era muito gozado. Vê que o meu irmão Geraldo também gosta muito disso, né? Meus tios do lado de papai, o Orlando que é artista plástico, vivo ainda hoje, ele também era apaixonado. E do lado da mamãe tinha os irmãos Rolim, Lima Rolim, que era justamente o Zezinho, que era dicionário, né? O Lino, né? O Ditinho, que trabalhava no DR, e o Rubens também, que trabalhava na antiga Sorocabana, todos eles falecidos já. Mas esses primos meus, né, eles foram criados cada um por uma tia minha, porque os pais morreram muito jovens, morreu a mãe, e depois de 2 meses morreu o pai, eles ficaram 7 irmãos, cada um foi, minha avó ficou com 2, mamãe ficou com o Laudelino, o Zezinho ficou com outra tia e tal, mas eles eram apaixonados, então desde pequeno eu via, eles faziam blocos para ir no recreativo ali, para sair na cidade e tal, sabe? E sei lá, é uma vez. Tem o tio também, o irmão de mamãe, também, que gostava muito de teatro, que eu até dei uma peça para você já, né? Então eles também gostavam muito, acho que uma veia mesmo. Uma veia. Uma foi a questão levantada pelo nosso mestre, professor Jacob Azarian, com uma sugestão de reunião de lideranças culturais da comunidade.
Outro, me recordo que a professora Elza Lara, como professora de filosofia no curso clássico, foi provavelmente quem mais incentivou o nosso senso crítico, uma professora rigorosa, mas que desta forma incentivou o senso crítico de dezenas de alunos aqui em Itapetininga. No início deste ano, algumas pessoas que receberam o Prêmio Nobel, entre eles Mikhail Gorbachev, lançaram o Manifesto 2000, que é um manifesto destinado a incentivar a fase de transição de uma sociedade muito desumana, muito bruta, para uma sociedade mais solidária, mais humana. Então, essa sugestão que o professor Jacó Basaria deu, eu a resumo da seguinte forma: o senhor, a família Lara, que teve uma participação decisiva no movimento cultural, na formação de cabeças aqui de Itapetininga, como o senhor vê a possibilidade de estruturação em Itapetininga de um movimento dessa natureza, na área da saúde, na área da educação, no sentido de minimizar um pouco essa brutalidade que existe hoje por parte dos círculos dirigentes, que não tem uma preocupação social. Então, que a própria comunidade, através das suas lideranças culturais, tendo a família Lara como exemplo, possa tomar essa iniciativa. Eu sofri muita influência quando eu estava em Campinas, nas leituras que eu fiz na JUC, que eu fui do movimento universitário católico, né, da JUC, e a gente se reunia semanalmente aos sábados lá. Às vezes até deixava de vir em Itapetininga para reunir e para fazer uma leitura, uma análise do trabalho do Lebré, do padre Lebré, né, que o Jacó também já conhece. Tal. Então, manifestações, manifestos para uma nação solidária, né, princípios para ação. Eu sofri muito, até tenho hoje os livros, todos eles grifados, né, com pensamento do Lebré e tal. Eu acho que tem que ser a partir disso daí, um movimento que realmente amplia a coisa, né? E você tocou na minha esposa, né? Ela não estava presente, mas realmente eu falo para ela, puxa vida, eu gostaria de ter sido seu aluno. Tenho inveja daqueles que foram, porque ela teve um papel muito importante na parte de abertura de cabeça do pessoal, né? Naquele tempo ela dava até um marxismo no colegial, no científico, ela dava e tudo. E às vezes quando a gente vai numa cidade, a senhora foi minha professora, tal, graças à senhora. E assim foi, com você sempre cita, Maurinho Leonel, o Armando Rádio, e tantos outros nomes aí que estão se projetando. E falam para ela, eu falo, puxa vida, que inveja, meu Deus, que eu tenho, porque só eu que não fui só aluno de filosofia. Mas, e ela sofreu muito também, né? Se me permite falar um pouquinho dela nesse campo aí. Ela, com a ditadura, né, o governo, ela tinha cadeira de filosofia, o governo ditatorial extinguiu a filosofia do colegial, não é? E deram para ela, aquela época dela, deixaram ela encostada. Ela filosofia era coisa de comunista. Ela ficou encostada, né, nos tempos, deram vários critérios para ela, educação artística e tal. Até depois que deram uma cadeira, transferiram para a história, né, que ela tinha também registro na história geral do Brasil. Né? Mas ela não gostava, não, porque ela realmente gostava. Tanto é que ela tem uma biblioteca muito boa de filosofia e ficou desiludida também. O que aconteceu mais ou menos comigo na saúde aconteceu com ela na filosofia, né? Mas foi uma pena que aconteceu isso, tal, mas são coisas já passadas, né, e superadas já. Mas eu não digo que só nossa família, com todo respeito à sua posição, seja capaz de fazer um movimento aqui, Silas. Eu acho que nós temos várias pessoas idealistas assim, que podem tocar coisa também e tal. Eu acho que unir os esforços, né? Unir os esforços, talvez esperar esse ano que está meio ainda de decisão aí, né? Administrativa e tudo, para ver o que vai acontecer no ano que vem, né? Do homem, do cidadão com grande participação nas questões sociais. Você sempre foi um colaborador ativo até do Aparecida do Sul, naquela época em que o jornal era taxado de comunista. Você já disse que comunista não é ofensa, né? Mas naquela época era tratado como uma agressão, realmente. Eu também fui chamado de comunista, você sabe disso.
também sem ser, nunca fui. E você teve uma participação muito ativa e muito corajosa, como lembrou o Silas, enfrentando, inclusive, os tabus na época, porque na época era muito difícil. E eu me lembro que, posteriormente, você também, está na apresentação, foi um dos fundadores do Partido Socialista, aqui em Itapetininga. Teve reuniões com o Roger Ferreira, né, teve uma participação ativa, também numa época ainda muito perigosa, ainda muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade de participação política na época da ditadura, e como é que você superou isso tudo, enfrentando problemas de família, de sociedade, enfim. Na década já de 63, assim, 60, a gente tinha um grupo muito bom. Era um grupo ligado a um movimento também cristão, um movimento familiar cristão. Era um grupo de casais. Então nós tínhamos o Luiz Americano Freire, tinha um pessoal do Banco do Brasil, do Banco do Estado, tinha uns dentistas que se reuniam com esse grupo, e a gente discutia muito política e as reformas de base que o governo, até então o governo já naquela efervescência do Goulart, queria implantar, né? E nós nos reuníamos lá no João Elias. A associação funcionava no fundo do escritório João Elias, ali na Júlio Prestes, né? Nós reuníamos muito lá e discutíamos bastante, tá? E nossa família sempre teve muita amizade, uma amizade assim, não só profissional, como também pessoal, com o Dr. Genifredo Monteiro e a família dele. E eu comecei, até então eu não frequentava a casa do Genifredo, mas quando eu vim aí, depois de formado, eu comecei a frequentar a casa dele, porque ele tinha uma biblioteca muito boa, e ele abria as portas da biblioteca dele. A casa dele não era fechada, porta aberta, quem conheceu bem ele sabe, né? Porta aberta, os livros ali à vista, tanto é que quem quisesse pegar livro, sair com livro e entregar, não entregava mais não, né? E a gente batia muito papo, tal, o Maurinho e o Leonel frequentavam lá, o Prado Fama, né, com todas aquelas coisas que tinha, tal, mas ele também era um elemento muito inteligente, né? Muito inteligente. Depois, numa outra época, o Armando Racha, uma turma, o Fred do Dr. Basso. Era uma turma que tinha um pensamento ideológico para a esquerda, né? E torcia para que houvesse mudança. Como não ocorreu o contrário, né? Ocorreu o contrário, em 64. A gente ficou frustrado porque tinha até medo de se reunir. E até uma ocasião houve uma denúncia aí da associação, né? Não sei se o Roberto sabe, então, que um colega que nunca foi na associação, um dia foi lá, num dia de reunião nossa, que nós íamos fazer uma mudança lá dos estatutos, ele foi lá e se apresentou tal, e falou que ele foi lá, deu para lá, propor um voto de louvor pro Emílio Carlos Médici e pro Demar de Barros. E eu me manifestei contrariamente, um outro colega e mais dois colegas, que eu acho que não tem importância e tal, o Fernando Rósio e o Calil Borrach, primeiramente, e depois daí meu irmão e mais gente lá também. Eu sei que repudiamos o voto de louvor, né? E passado alguns dias, eu era funcionário público já, né? Nessa época, o Fernando era, o Geraldo, meu irmão, era da Sorocabana e tal. Passados uns dias, nós soubemos que nossos nomes tinham ido para São Paulo, dizendo que a gente era contrário ao regime instalado e tal, e estava sujeito até perder o lugar, né? Daí e estava feito a ata, só rascunhada a ata, a sorte foi essa, fizemos uma outra ata dizendo que não, porque a reunião não foi feita para isso aí. A reunião tinha sido feita, o Roberto acho que não estava aqui nessa época, não sei se você sabe desse relato, Roberto. Você sabe? Então foi feita uma outra ata oficial, então eu sei que foi contornar a situação. Mas para você ver como a gente sofreu, inclusive lá no Instituto Penal veio uma pedido de informação a meu respeito, que foi bloqueada, meu e do Roberto Barão, foi bloqueada pelo nosso amigo Arthur de Castro Rodrigues, que essa passagem e essa atitude nós devemos a ele, que ele respondeu que nada tinha, porque inclusive com os presos lá a gente se unia, tinha uns presos progressistas lá, tinha aquele espanhol que foi comunista na Espanha, né? Fugiu do, como é o nome dele? Modesto. Modesto, ele trabalhava
tarifado. Era um senhor de idade, ele fugiu do regime de Franco, né? Depois veio para cá, passando um cheque sem fundos aí em São Paulo, não sei o que, né? Ele foi preso, mas ele era uma pessoa progressista, a gente conversava com ele e falava, olha, seu Lar, doutor Lar, se houver algum movimento contra esse pessoal que está aí, o senhor avisa a gente aí que a gente vai... Então tudo isso, sabe, eu acho que ocorreu, eu sei que é uma passagem, mas daí, Hélio, a saída que nós tivemos de tanto conversar com o Genifredo Monteiro e o grupo ali, foi de criar um centro cultural e científico que desse vazão, não nossas ideias de esquerda, foi uma situação assim, foi uma situação que surgiu quando a esquerda não podia também não ter surgido. Coincidiu que nós éramos pessoas que tinham um pensamento socialista, né, no meu tempo. E fundamos o Centro Cultural e Científico, mais ou menos nos moldes do que é Casa da Cultura hoje, do que todo esse trabalho que você faz aí, né. Conseguimos revolucionar aqueles que lembram bem a Itapetininga daquela época. Durou 3 anos, mas nós sofremos pressão, né, o Genifredo foi chamado na delegacia, tem um diretor de escola aí que boicotou os nossos convites, nós íamos nas escolas convidar ele, fechou as portas das escolas e tal, até que um dia eu falei, olha, Genifredo, vamos fazer um negócio diferente, porque era assim, convidar o conferencista para falar, convidar o Carlinhos para falar. Então, a gente levava um para apresentar o Carlinhos, levava o Roberto para apresentar o Carlinhos, conhece bem o Carlinhos, tal, o Roberto apresentava, assim era. Então, nós fizemos debate sobre divórcio em Mesquita, sobre aborto, sobre problemas que até então eram tabus naquela época de 60, da década de 60. Né? Evolução, fizemos muita coisa. E exibições de coral, de coisa, foi muita coisa, muita, realmente, foi muito bacana. E então convidamos uma pessoa para falar, um professor para falar, cujo diretor da escola gostava muito. Então o professor falou sobre apresentou, né, o diretor apresentou o professor, e com isso nós conquistamos, né, e desmistificou, dizendo que nós tínhamos intenções políticas. Não tínhamos intenções políticas, o que a gente queria era até um lugar para falar em público, para se abrir, poder reunir, e nós chegamos a reunir mais de 200 pessoas no Recreativo. Então essa foi uma época, sem dúvida, importante para poder resistir um pouquinho à época de ditadura. A nossa família sofreu algumas pressões, eu tive um cunhado que foi preso, tudo de São Paulo foi de ali, eu fui estudante, com um grupo de Itapetininga, tivemos nossa casa aqui na Avenida Chais mantida, que eu já morava aqui onde é o cartório ali do Terças, morava ali uns tempos, um carro na esquina da polícia olhando, perguntaram da Elza na escola, dava filosofia, o que dava, o que não dava. Quer dizer, sofremos uma coisa meio velada, né? Naquela uma horinha. Daí foi para São Paulo, entrou no diretório acadêmico, né? No centro acadêmico, foi perseguido, foi para a França e tal. Foi uma época dura que a gente sofreu assim, e com isso a gente ficou uns tempos parados. Quando chegou daí, na eleição municipal de 69, o Cury foi eleito e me convidou para ser assessor dele, né? De cultura. Também daí continuou. Você nunca parou. Teve um período no Aparecida do Sul, que você deu muita força. E teve a formação do PSB, né? Ah, sim, do PSB. Então, o Jacó, não sei se o Jacó me telefonou um dia, porque você participou de umas reuniões também antes. E depois, nesse dia aí, nós fomos lá, mas tinha um ex-vereador, um vereador, que não tinha ideologia nenhuma, né? E ele foi com um grupo de cupinchas lá, que me permite usar esse termo, e registrou toda aquela cambada. Jacó se afastou também do partido, eu também não fui nunca mais. Chegamos aí, parece que em 2 reuniões, uma coisa assim. E acabou. Acabou, sabe? Então, fica meio desiludido com o partido. Agora mesmo o pessoal me convidou aí para ser candidato a vereador pelo PS, então pelo PSB, então fazer uma dobradinha com o Geraldo Macedo e tal, mas eu realmente eu me concluí que eu não sou homem de partido, não. Eu acho que eu vou com as pessoas, não com partidos. Mas eu não acredito numa sociedade melhor. Eu queria assim, afirmar que o Centro Cultural Científico fez essa cabeça de muita gente que está pelo Brasil aí fazendo muita coisa boa. Sabe? Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito assim,
Em termos assim, de vida boêmia e literária e intelectual, o que representou o restaurante Archote em Itapetininga? Foi da família, como também a Rainha do Sul, a Casa de Burra para o Roberto aí, a família Soares Hungria, né? A Rainha do Sul para nós, e depois, com o fechamento da Rainha do Sul em circunstâncias difíceis, né? Para não ficar devendo São Paulo na praça, eles tiveram que vender o prédio. Já foi no governo da ditadura, e o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda e Economia, venderam aquele prédio onde está o Bradesco hoje, né? Depois de ter conquistado longos anos de trabalho, de tudo, venderam. Cada um deu uma parte do que tinha e tal. O papai ficou só com a casa dele, deu os 2 terrenos, 3 que tinha e tal. Saíram de cabeça erguida e os primos com que tinham, que puderam apurar, instalaram o Archote. O Archote foi muito importante nessa fase, porque animou de novo o pessoal. E mais o Pigar, né? Foi palco de grandes reuniões culturais. E lá no Archote a coisa também fervia, né? Era muito bom, muito gratificante, né? De uma certa forma, foi uma extensão, lógico, do Centro Cultural Científico, assim, extensão assim, mais divertida. De reunir, é isso mesmo, de encontrar os amigos, né? E mais do que isso, foi uma época em que marcou muito. Marcou. Foi a época que você veio aí, né? Não tinha personalidade que viesse da trilha que não fosse no Archote. Visitar o Archote, foi mesmo. E o ponto de encontro, aquelas mesas, assim, jantar, era uma mini reunião para discutir assuntos, e você saía de lá com alguns assuntos assim bem esclarecidos, bem discutidos ali, ainda mais com vinho, o René sentava nas mesas. Inovaram muito, né? Foi um marco. É um marco no noturno de Itapetininga. O Jacó participou muito dele, né? Estava sempre na Por isso que é uma extensão assim, mais alegre do Cultural Científico, mas foi um marco, inclusive intelectual, né? Foi, sem dúvida, muito interessante. Carlos José. Pois é, o Roberto deu muita citação, embora falando de decepções com a saúde, desligando-se de alguns setores, mas com presença na cultura, com muito destaque, algo na vida política e bem na integração comunitária de respeito, porque você, ainda mesmo isolando-se de alguns setores, é sempre lembrado e convidado. E participa de muitos eventos aí. Mas tem um lastro na sua família também ligado ao campo assistencial. Eu lembro do Dr. Bento de Lara, que foi o fundador da Casa da Criança. E outras coisas mais. O saudoso Bento de Lara. Você nessa área, assim, o que tem a dizer um depoimento em termos de, no campo assistencial, envolvimento seu e da família? Passado, o papai também, ele não gostava de assumir cargo e tal, mas ele sempre trabalhava meio assim, paralelamente, às vezes, ou de um modo que não aparecesse o nome dele em cargos, né, nessas entidades. Né? Você lembrou do meu sogro, né, que teve um papel importante, né? E eu também fui presidente da Casa da Criança. Você lembra, né? Eu fui presidente, naquele tempo eu estava no Rotary, e eles elegiam o presidente, e depois o presidente formava a diretoria. Eu escolhi o Tardelli para ser meu vice. Ele era presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. O Newton Noronha para ser meu secretário e o Miguel Terra do Messias para ser meu tesoureiro. Nós ficamos lá e as irmãs dominicanas assumiram lá, naquela época, trabalharam bastante. Nós conseguimos fazer umas reformas lá no prédio e tal. Foi um trabalho bonito, apesar que eu saí também meio frustrado daquilo, porque tinha um convênio também já com a FEBEM, o Estado e o Estado per capita. E o Estado, eu precisei brigar muito para... Atrasou dinheiro. O seu Laerte Martins de Castro, falecido Laerte, tinha um armazém naquele perto da casa do Roberto ali. Era um cara espetacular. Ele cedia todos os mantimentos necessários para consumo todo mês. E a dívida foi aumentando com o seu Laerte. Chegava, o seu Laerte tem vergonha do senhor e tal. Mas as campanhas aí estão difíceis, não dá para pagar o senhor, porque tem outras despesas. Não se preocupe, Quando chegou véspera de Natal, no último ano que a gente estava lá, veio notícia que vinha dinheiro. Isso depois de eu ter ido várias vezes para São Paulo. E sabe por que foi que não vinha?
Eu vou contar um fato que vai ficar registrado nos anais da Odomias. A outra diretoria foi do Jaime Morenga, uma pessoa muito dedicada lá. E tinha o padre francês que já morava lá. E ele rezava a missa, ele era o capelão da casa da criança. José de Paiá. E eles compraram uma caixa de vinho de missa, sei lá como é que chama, vinho rosé, um vinho de missa. Vinho do padre. Vinho do padre, é. Compraram uma caixa, ou 2 caixas, porque não adianta comprar uma garrafa também, né? Depois precisa mais uma, missa todo sábado, domingo, sei lá. Fora as sessões extraordinárias. Então, eu sei que compraram uma caixa e fizeram a burrada de colocar. Ela podia até fazer pagar um por fora, sei lá. Fizeram a burrada de pôr na prestação de contas do Estado para a fundação. Aí lá o tribunal, pá! Eu não vi dinheiro, eu fui em São Paulo, cheguei lá, fui 4 vezes também lá atrás, no fim até ficar sabendo que eu ia sair. Eu precisei vir reunir o Jaime Morenga, coitado, o falecido Jaime Morenga, o falecido Antoninho Hungria, não me lembro mais quem que fazia parte. Era um treino, o Palom parece também. Palom, eles faleceram, coitado. Para reunir, fazer todo tiveram que fazer tudo, rever tudo o balancete, porque citava mudaram tudo, eles pagaram tudo lá. Para daí acertar tudo, os nossos, e veio dinheiro na véspera do Natal. Pagamos o Laerte, não sei quanto era que eu paguei o Laerte. Mas teve esse passado, né? Mas fora isso, se lembrou bem, o sogro, que fez um trabalho muito interessante lá. Espetacular. Alberto, queria que você narrasse sua atuação frente à assessoria de cultura na época do Cury, na época daquela Itapemirim. Foi uma época de ouro, assim, com todas as dificuldades de um lado e facilidade de outro. A gente entrou quando o Cury convidou e falou só, Roberto, o seguinte, ninguém vai ganhar nada. Você, Oswaldo Peretti, na educação, ou Jaime Morengue na promoção social, não ganha nada. Eu falei, não, Cury, vamos embora, topo, estava embalado. Eu me lembro que eu tinha uma clientela muito boa, tal, porque a minha especialidade também não, a odontologia era canal, né? E o consultório foi de água abaixo, naquela ocasião. Já começou aí para me recuperar, porque o cliente vinha no consultório, eu estava na prefeitura, no gabinete do Cury, chegava, não sei o que lá, eu ficava esperando, não chegava, ele ia embora, tá com dor de dente, tá com canal, dor de dente, procurava outro profissional, porque é muito justo, né? Foi aí uma derrocada minha, né? Mas eu também fiquei entusiasmado, porque eu me entusiasmo fácil pelas coisas, pela cultura. Carlinhos ajudou muito no folclore, o Miro, Carlinhos, nossa, o Rodomiro Tibos em palestras, às vezes. Nós revolucionamos realmente a cidade, não foi só eu, não. Agora o Cury era um prefeito muito democrata, que fez uma administração, sem dúvida alguma, para aquela época, uma das melhores que Itapetininga teve, sem recursos, trouxe a Niximbo aqui, puxou a água do rio Itapetininga, fez jorrar na Campos Sales, né? Floretou a água potável do Itapetininga, antigo site, pela PCD, um trabalho da PCD que o Roberto entrou, e outros colegas, né? Enfim, dava liberdade para a gente. Teve o plano da cidade. O primeiro plano diretor da cidade, essa marginal toda aí, estava previsto. Anel viário estava previsto, né? Houve mudança depois, o prefeito mudou, melhorou, né? O projeto fica... Rio Meio Assuda foi o engenheiro que ajudou o plano. Foi. Um plano dos diretores que, né? Quantos volumes, né? E ele dava liberdade. Então eu falou, olha, Roberto, você pode fazer o que você quiser. Quando tiver despesa, você vem aqui e me avisa antes. Falei, tudo bem, Cury. Mas realmente eu procurava fazer sem gastar muito. Ia para o Tati, convidava, o pessoal gostava de música para eu fazer, né, já do conservatório. Ia em São Paulo, fui em Campinas várias vezes, que eu tinha estudado lá, conheci o pessoal do centro de arte. Eu quero sinfônica, né? Instituiu o hino de Itapetininga com um projeto de autoria do Aristeu Correia de Moraes, como seja feita, né? Que era vereador naquela época. Foi aprovado, foi um hino do Gambino, William Gambino, que era poeta lá, criamos o coral municipal, né? Até foi feita uma injustiça, porque eu podia falar que criar. Eu falei para quem falei para o Alberto, falei, não, coral nós já criamos, até que depois teve uma administração, logo em seguida, que desativou o coral municipal, mas era a professora Lucida Barbim, né? Tereza Barbim.
Fomos em Campinas, fomos em Avaré, fomos em Rio Claro, fomos participar de... E os grupos que existiam também, né? E o folclore foi um período sem efervescente. Fizemos várias semanas de folclore, né, cara? Algumas festas do Uma festival. coisa louca, uma coisa extraordinária. Tudo isso sem ganhar um tostão, pelo contrário. Às vezes eu chegava para o Cury e falava, Cury e tal. Não, rapaz, daqui tá uma fiama no bolso, pagava. Mas os episódios... Originário dos esportes da Vila Barta. Foi projetado também toda aquela Começou parte. E uma ocasião, eu li na Folha de São Paulo, na seção de cultura, que o MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, na Ibirapuera, era dirigido pelo Zanini, estava a expor umas obras do de Cavalcanti, 50 obras de Cavalcanti, trabalhos inéditos dele, desenhos de guache, e estava à disposição do interior. Eu, imediatamente procurei o telefone, sem falar com o Cury, não, de lá do MAC, liguei lá, falei com uma assessora do Zanini, né? Já me lembro o nome dela. E ela falou, não tem problema, o senhor faz ofício aqui para nós, oficiando, tal, e tudo está à disposição para expor a Itapetininga. Uma coisa inédita, que nenhuma cidade do interior tinha feito. Eu falei com o Cury, ele falou, não tem problema, o que precisa aí? Eu falei, Cury, precisa ir pegar lá as obras, e como é que nós vamos fazer isso? Poxa, aquele tempo não tinha condução, a prefeitura tinha muito pouco. Tinha uma aero-íris eu fiz uma aero-íris de madeira, né? Que era aero-íris. E ele falou, tem a perua, e o motor fala com o seu bicudo, imaginou? Daí levei o Nilton Cavalcanti comigo, falei, Nilton, vamos, fomos lá, chegamos lá, eu pensei que eram quadros pequenos, eram quadros desse tamanho, assim. Eu tenho as fotos aí, quadros desse tamanho. Tivemos que tirar o banco, eu fui com o Nilton, com o motorista na frente, descemos o banco, pusemos 50 trabalhos. Chegou na hora H, a secretária do professor Zanini falou, agora o senhor tem que assinar aqui um termo de responsabilidade. Quantos mil? E eu assinei o termo de responsabilidade. Chegamos aqui, tinha quebrado o vidro, tudo em vidro, de 4. Graças a Deus não rasgou a colcha de trabalho, que se tivesse rasgado, né? E contei para o Cury depois. Não, mas soubesse, foi Cury, eu também não sabia. Expusemos aí no Museu de Arte Carlos Aires, junto com a exposição que abriu lá, né? Que a gente abria sempre uma sala especial, e depois levamos de volta. Esse foi um fato muito marcante. Muito marcante. Roberto, com toda essa atividade, você nunca teve vocação, nunca teve vontade de se candidatar e entrar para a vida política mesmo? Pois eu andei sendo sondado, mas sabe, um grupo também que defendia o social aí, um grupo de rapazes, estudantes, entusiastas e sonhadores, né? Entre eles o Fuadinho, Abramo, o Armando, o Maurinho, na época, o Pompeu Pisa, procuraram essa casa que durante o governo do senador Jansil queria sair, candidato a prefeito. Por isso vocês estão sonhando muito longe, estão sonhando muito, mas não, é o nome, a única opção. Eu falei, não. Para vereador eu fui convidado também várias vezes, agora este ano o Darcy me convidou, coisa que tinha falado antes também, eu agradeci muito, eu pensei, e meu nome foi cogitado para vice do Geraldo Macedo, só que o Geraldo Macedo falou uma verdade, e eu não contestei, porque é verdade, não. O Roberto Lara não é homem de partido. Eu falei, não sou, nem poderia. Ele pensou que eu estava ligado no PSB, sabe? Não estou afiliado mais no PSB, né? Então, ele não ia aceitar mesmo, não é porque eu não sou de partido, não iria aceitar. Faltou convite, né? Eu acho que eu não sou homem de assumir assim uma aliança. O medo de enfrentar as urnas ou algum preconceito? Não, eu acho que é medo de enfrentar os grupos, né, que eu tenho. As urnas, se perder, eu acho que eu acho que é da democracia isso aí, né? Eu acho que a disputa é muito importante, né? Pode ser que muita gente se admire. Cheguei à conclusão, depois de tantos anos de militância dentro do Partido Comunista, cheguei à conclusão que não existe mais comunismo, socialismo, nazismo. Tem alguns pressupostos de democracia social, digamos assim. Nós estamos caminhando para isso. Agora, ainda as pessoas não se compenetraram que ideologia não tem mais sentido. Vejamos aqui, basta pensar a pertinência partidária ou política de cada presente aqui. Quer dizer que a humanidade
os seres humanos pensam numa determinada sociedade que eles chamam ideal, o melhor, Solidário, né? O solidário. É. Os católicos chamam de solidário, não usa a palavra socialista. Mas se você começar a estudar direitinho o que eles querem, eles todos querem a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que agora os povos conscientizando-se disso que todos querem a mesma coisa, não tem mais sentido de lutar. Porque é preciso lutar pela justiça social, igualdade, fraternidade, democracia. Isso é a luta, na minha opinião, vai ser assim. Não é mais o fim da ideologia, que é movimento social para o bem da humanidade. E é possível, porque não é próprio do ser humano pertencer a um partido e matar os outros pertencendo a um partido. É possível fazer uma sociedade melhor sem sacrificar pessoas. Não é necessidade nenhuma para isso. Assim é isso que eu penso. Mas que eu acho que você está certo. Roberto, você viu tanta coisa em Itapetininga. Como é que se pretende ver Itapetininga no futuro? Eu acho que Itapetininga tem tudo para melhorar. Não, o patrimônio maior de Itapetininga era a cultura, né? Sempre foi, né? Um dia, com esse tio que eu amo muito, que eu me encontro muito com ele, tenho muita afinidade com ele, que é artista plástico, mora em São Paulo, morou na Europa também, na França, na Suíça. Então ele veio aqui e falou, como é que está a cidade? Isso há uns 5 anos atrás. Eu falei, tio, mais até. Eu falei, tá uma porcaria, tio, não vem indústria para cá. Ele falou, mas que é isso? Que indústria? Que nada? O patrimônio de Itapetininga não é indústria, o patrimônio de Itapetininga é cultura. Sempre foi cultura, né? E vocês têm que batalhar nessa área aí, trazer mais escola de nível médio, profissionalizantes. Então eu lembro que ele falou muito disso, que ele foi professor do Senai, apresentou pelo Senai. Então eu acho que Itapetininga tem um futuro aí ainda promissor, né? Apesar que eu acho que, como eu falei, depende muito dos poderes também públicos, né? Mas eu tenho esperança que a coisa Itapetininga nos próximos anos dê com a estrada, a ligação da estrada, tudo isso é um meio de projetar mais a cidade, né? Ivan, Roberto, você terminou científico em 56. Você conhece ao lado de mim? E você teve como colega, inclusive, o Fernando Rosa, o Miguel Terra, o Mário Carlos Martins e a Bela Eufrita, que era a única mulher da classe. Até não eu lembro. Conta um pouquinho sobre o Peixoto Gomide, que não foi citado ainda, a escola. Porque era muito difícil naquela época, né? Aquela época era o clássico científico, né? E eram poucos alunos, né? Nossa classe era uma classe que teve assim, o Mário Carlos Martins, né? Teve o Edi Piedade, foi dentista, professor da Unicamp, né? E o Miguel Isaac, também dentista, professor de física, mora lá no Vale do Paraíba. Miguel Terra seguiu comigo para Campinas, né? Ele é rapaz da Tuba, né? É o Favale Celso, José Celso Favale, que é geólogo, teve na Bahia, teve lá ali no Campo Baiano, teve lá no Amazonas. Uma turma muito boa, né? Uma turma espetacular. Teve a Nair Nembo, que tornou-se médica, né? E tiveram 2 médicos. Então, Edi Almeida, que é médico em Curitiba, tem um hospital lá e tal. Eram 12 colegas. E teve um que foi para sacerdote, para padre, Mário Martins. Não sei se você lembra dele, Roberto, não é? E o Frida que não casou e não estudou. Mas a Peixoto era muito gostosa. Nós tínhamos um jornalzinho, eu não sei se pelo tempo do Roberto, o Eco da Avenida, você lembra? Lembro. Eu já gostava de escrever, escrevi algumas coisas naquele jornalzinho. E o professor Joaquim Fabiano Alves, que a gente lembra, saudosa, né, memória, era uma pessoa espetacular, né? Ele que me deu os primeiros passos até no xadrez, mestre de xadrez, e incentivava que a própria escola tivesse uma salinha, né? Era um conselheiro formidável,
Nós tínhamos também professores de gabarito, né? Graco, professor Graco. A escola deu uma certa base para você. A escola deu muita base, porque, olha, eu não fiz cursinho, não é? Quer dizer, não foi mérito meu. Eu sempre encontrei com o professor Salem uma vez, lembra que o Salem dava matemática, dava física, dava tudo. Então eu falei, pois é, professor, o mérito é dos professores, porque a gente saiu direto daí e foi fazer vestibular e tal. Não, a coisa era assim, né? Dava muita base, né? Não tinha esse negócio de cursinho, né? E a escola pública? Escola pública, o principal. Silas. Mas, eventualmente, se as circunstâncias futuras, num futuro breve, exigirem que, como missão, o senhor coloque a sua experiência, o seu idealismo a serviço de Itapetininga, qual será a sua reação? Eu não quero participar de política partidária como candidato, mas uma situação de participar de um governo, sem dúvida alguma, de olhos fechados, Nos exercícios que fazemos no MIS, sempre há alguma coisa na juventude ligada ao mundo militar. Você viu o tiro de guerra, né? tive. O que existiu nessa época da sua atividade como, lógico, uma escola importante de civismo e tanta coisa mais? Agora, como é que você tem lembranças, talvez algumas pitorescas ou não, de seus colegas de turma, que tem a dizer da vida militar? Eu já não gostava muito de militar, viu, Carlos? Eu fiz aquilo de guerra meio forçado. Eu tenho um colega que foi dispensado, foi pedir para servir. Eu não gostava do militarismo, porque tem gente que tem paixão, né? Tendo tal, nada contra, tudo, mas eu não gostava. Eu me lembro que eu fiz o tiro de guerra meio rancudo, meio contrariado, sabe? Detestava, tive que aprender a andar de bicicleta, enfrentava lá de madrugada lá, a rua sem luminária, sem nada, naquela época, sem calçamento, caía no buraco, levantava. E aqueles negócios de pegar fuzil, mão pequena, braço pequeno, pegar fuzil desse tamanho que não funcionava para fazer funcionar, e caminhada, não sei o quê. Então eu não gostava muito de carninho, sabe? Mas tinha o grupo que gostava, né? Até pitoresco que quando encerrou, um dos companheiros lá que gostavam, o Plínio Tamberi, o Décio Barrete, o Dinão lá da Dino Cortina, uma turma lá, vamos fazer um churrasco de homenagem, de encerramento e homenagem ao sargento e tal. Eu falei, eu não quero, Cristiano, eu falei, eu não quero saber de churrasco nenhum. Não, mas só que eu falei, não, eu dou dinheiro, quando eu vou lá, eu pego com meu pai já aqui na loja, nem sei quanto foi, cara, deu dinheiro para colaborar. Eu falei, não quero saber, graças a Deus fiquei livre logo desse tiro de guerra. Eu caí. Mas depois é interessante, tinha um dia que tinha tarde de coisa, então eu ia no colegial, que era tarde na época, não sei porquê, não me lembro, uma fase, vocês estavam reformando o Peixoto do Domingo, não sei o que era. E nós era cedo, mas tivemos que ir à tarde. Sabe? E tinha uma professora que eu ia de farda, eu não ia de farda, porque eu não gostava de ir de farda. Então eu corria, ia de bicicleta, deixava a bicicleta lá, saía um pouco antes, ia em casa, a farda já estava na minha cama, punha e ia embora, porque eu não gostava de farda. Mas uma professora se implicou comigo, porque uns colegas de farda chegavam na hora de sair, dá licença, professor, para ir no... Pois não. E eu levantava também sem farda, com aquela jaquetinha de gravata, tudo. Onde o senhor vai, celular? Eu falei, vou no tiro de guerra. Mas o senhor está fazendo tiro? Estou, professor. Mas o senhor não está de farda? Eu falei, não estou de farda, mas eu estou fazendo tiro. Daí eu comecei de farda na escola. Que ano foi isso? Foi o primeiro científico, em 54. 18 anos. 54, né? Roberto, um ping-pong, como disse o Carlinhos no final, para conhecer, para que os futuros consulentes do MIS, né, ao verem essa gravação, conheçam um pouco mais da pessoa do Roberto Lima de Lara. Uma referência de homem. Meu pai. Uma mulher. Minha esposa. Um político. Franco Montoro. Um fato importante. A volta da democracia. Um governante. Um governante atual. Todos os tempos. Todos os tempos. Eu fui muito fã do Juscelino Kubitschek na minha... Apesar das críticas que se faziam a ele, eu achei um presidente super dinâmico, progressista e
apaziguou muita coisa, perdoou, né, insurreições contra ele. Um amigo. Acho que Jesus Cristo. Um amor. A vida, Finalmente, uma esperança. a esperança. Uma vida melhor para todos, não? Roberto, antes da gente terminar, eu gostaria que você contasse para a gente registrar no MIS, um pouco da Itapetininga na época da faculdade de farmácia e odontologia. Eu cheguei a ler um artigo seu num jornal da associação, gostei muito, recortei, releio, e acho muito interessante você contar os fatos pela pesquisa que você fez, como era Itapetininga na época da faculdade de farmácia e odontologia. A cidade era uma cidade bastante alegre, né? A gente não viveu essa época, mas imagina, né? Foi depoimentos de nossos pais, seu pai que me informou. Minha mãe estudou 1 ano e meio lá, depois desistiu. E várias pessoas que a gente conversou aí naquela época contavam, né? Que era Itapetininga antigamente, né? Mas aqui aportavam pessoas de vários estados. Mato Grosso, talvez pela proximidade, né? Paraná, de várias cidades da região, nem se fala de cidades distantes. Então as moças vinham, as moças moravam aqui no pensionato do Colégio Imaculada Conceição. E os rapazes moravam em pensões, em repúblicas. E deu muito casamento naquela ocasião, né? Muito casamento entre moços que estudavam aqui odontologia ou farmácia com normalistas da Peixoto do Minas. Imagina, Itapetininga tinha naquela época a primeira escola normal do interior. E tinha uma faculdade de farmácia e odontologia que não existia nenhuma de São Paulo para cá, não existia nenhuma. Existia em Guaratinguetá, uma existia em Piracicaba, outra, né? Estado de São Paulo, e aqui em Itapetininga. Isso foi quando? Década de 30? Década de 30, antes da década de 20 já tinha, né? Sim, De 20 já. E, então era um movimento louco. No dia que os alunos sabiam da aprovação, havia o trote, eles jogavam um repuxo ali na Praça dos Amores, ali, o banho, né? O famoso banho e tal do pessoal. E de modo que foi uma fase áurea para Itapetininga. Daí que houve o cognomo, Itapetininga recebeu Terra das Escolas, Atenas do Sul, é dessa época, né? Porque hoje tem faculdades em várias cidades particulares e tal, né? Então nem se justifica mais Terra das Escolas assim, né? Mas naquela época era uma coisa extraordinária, né? Vinha pessoas, eles tinham um jornalzinho acadêmico também, o acadêmico, né? Que era mensal, como todo jornal acadêmico, né? Sujeito assim a histórias muito interessantes, e poesia, sessão literária, piadinhas, né? E vários itapetinganos cursaram a faculdade, e vários. Muitos cursaram, né, por vocação, outros cursaram porque realmente queriam ter um diploma de curso superior, né? Mas em Sorocaba eu conheci muitos dentistas assim, eu menciono Prestes de Barros, os irmãos Martins, os irmãos Martins, que tinham estudado aqui em farmacêuticos também, vários aí, né? Ou foi fechado em 72? Foi fechada e era a última fechamento, que fecharam 2 vezes. Fechou uma vez, depois reabriram, né? Acho que foi mais ou menos nessa época que eles fecharam, sabe? E a gente conseguiu agora uma série de fotos, não sei se o Roberto tem uma série de fotos, estou com os slides, com os negativos até aí para mandar reproduzir, certo? Nessa escola que o período do cadáver é Nicodemos? Nicodemos, o cadáver de estudo lá, Nicodemos, isso mesmo. O Mauro Levi tem uma foto do cadáver, que o pessoal fazia os estudos, né? Seu pai estudou, né? O Dom do Prado Silveira, tantos outros aí. Foi uma pena. Depois, uma época, houve um movimento do OSE, né? Dos
Zé Ozzy para trazer de volta. Formou-se uma comissão aqui. Eu fiz parte também. O Jânio é governador, né? Em 58, né? Foi criada a faculdade aqui, do Estado de odontologia, mas não instalaram, não implantaram. Daí depois, né, foi uma pena. Um registro complementar, só para ficar gravado, o seu Fabiano, numa entrevista que ele nos deu, ele contou que estudava aqui na nossa faculdade a sobrinha do rei da Suécia, filha do cônsul que morava em São Paulo. Então ela veio, ficou aí, tinha uma aptidão, uma vocação para... não fez nem odontologia, fez farmácia. Então veio de lá, era realmente um centro estudantil de primeira categoria de Itapetininga, para poder atrair essa pessoa de um nível. Moravam no Colégio das Madres, que foi uma espécie de pensionato. Então, realmente A gente fazia os saraus, uma outra Itapetininga completamente diferente, com progresso louco. Talvez permita-me lembrar de saudosismo, talvez entrevistando o senhor Fabiano, Subanese Pinheiro Machado, né, aviadora, eu falei assim, talvez na época da farmácia eu já estudava aqui. Foi uma mulher que revolucionou a sociedade, que usava calça comprida, fumava e pintava e bordava. Naquele tempo, foi a primeira aviadora. Você preveu lá. Foi essa Aviadora do Brasil. Inclusive andava a cavalo. Mas é tudo. Então ela foi uma mulher que sacudiu a sociedade americana. São mulheres que realmente marcaram. Eu levei um jornal para o Hélio, nós estivemos comentando, de 1889, uma semana depois da proclamação da República, jornal Itapetininga. 6 pessoas se manifestaram na festa com um palanque montado no centro ali, na Praça dos Amores. 3 homens e 3 mulheres. As 3 mulheres falaram brilhantemente, com grande entusiasmo. Saudando a República. Saudando a República. Coisa que a gente tem que meditar muito sobre isso. É uma mudança brutal. Mas o Roberto conversa para a gente ir realmente até as 2h15. Hoje, finalmente, vamos terminar um pouco mais cedo. Mas eu gostaria de registrar a presença de todos os entrevistadores aqui. Hoje está o time completo. Fazia tempo que não juntávamos o time completo aqui, com o Ivan aqui, vindo da Europa, aqui para fazer parte aqui do nosso time. Além disso, o Marcelo, que é o nosso colaborador, o Fábio Miranda, grande colaborador nosso. Aproveitando a oportunidade, eu lembro, no dia 1º de outubro, aniversário do entrevistado de hoje. Importante, né? Importante. Os dia 5 no Carlinhos. Mas o Roberto, já deram sinal que o tempo está se esgotando. E você falando, eu fiz uma notinha aqui, que eu gostaria de registrar. Pela sua inteligência, pelo seu grande ideal em servir, pela sua competência, pelo seu bom humor, importante, pela sua postura sempre de gentleman. Quem conhece você sabe que você é um gentleman realmente, no sentido exato da palavra, pela sua sinceridade em momentos difíceis. Eu já presenciei isso. Você é muito sincero quando você tem que falar alguma coisa, realmente você fala. Talvez você seja muito elogiado por essa postura. Hoje em dia está difícil de achar pessoas desse jeito, tão sincera. O Miss cumprimenta o sempre amigo Roberto Lara e expressa seus agradecimentos pela oportunidade de poder resgatar momentos preciosos da história da nossa querida Itapetininga. Eu deixaria 1 minuto para suas despedidas finais. Então,
antes de agradecer, eu queria falar que eu não falei muito da minha profissão, né? E eu queria dizer que eu sofri muita influência dos meus antepassados também. Tem meu tio-avô, que é avô do Roberto, que era dentista, e o Porfírio de Lima, irmão do meu avô. Depois eu tive tios do lado da minha mãe, do lado do papai, então eu sofri muita influência. Por isso que eu fiz odontologia, se fosse fazer, eu faria de novo hoje. Mas eu queria agradecer, que foi um momento muito gratificante para mim, uma noitada espetacular. Eu, sem falsa modéstia, eu acho que tem outros nomes aí que poderiam ter sido entrevistados assim, no decorrer desse tempo, sem lembrar do meu. Mas, enfim, a benevolência, a amizade de vocês fizeram com que vocês estivessem hoje aqui. Eu agradeço, parabenizo o MIS pelo trabalho, o seu, Roberto, que tem sido, assim, de um grande lutador a favor do MIS. E todos vocês que compareceram aqui, que não só essa oportunidade, mas minha casa está aberta à amizade e ao carinho de vocês. Muito obrigado. Não?